Apocalipse capítulo 21, versículo 4, nos diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que você fez hoje para fugir da morte? O que você fez hoje para fugir da morte? A morte é uma ameaça que nós temos todos os dias. Ultimamente, a maior ameaça que nós temos visto é a Covid-19. E nós temos feito muitas coisas para evitar que a morte chegue através dessa enfermidade. Mas a morte não vem só através da Covid-19. Ela tem inúmeras possibilidades de nos alcançar. E dia após dia nós lutamos contra a chegada da morte. É por isso que você, por exemplo, logo pela manhã, já, se possível, se você teve tempo e possibilidade, você já tomou seu café da manhã para ter os nutrientes para o seu dia a dia. Você que está no trabalho, quando foi no trabalho, foi com toda segurança, prestando atenção no trânsito. Você que está em casa também, sempre alerta para que tudo na casa esteja em ordem, em plena segurança. E por aí vai. A gente vai tentando fugir da morte. Sempre tentamos, então, impedir que ela nos alcance. Mas um dia ela irá nos alcançar, como já alcançou muitos. E ela é uma realidade. A morte é uma realidade desta existência. Tem até uma frase que eu acho interessante, que ela diz assim: a coroa dessa existência não é a vida, mas a morte. Porque é algo que nós iremos receber, com toda certeza, é a morte. E no texto que nós lemos de Apocalipse, vai mostrar justamente essa realidade do mundo de morte que nós vivemos. Ele vai falar primeiro do luto, que é aquela ideia do lamento, né, fúnebre, que às vezes se arrasta de forma inconsolável em nossas vidas. Vai falar sobre o pranto, que é a ideia do grito, da ideia de um grito abafado, isolado de desespero. E a dor, que revolve a nossa alma. São realidades que estão presentes. E nesses dias de pandemia, em que ocorreram muitas mortes de pessoas que a gente esperava que viver por muito mais tempo, isso se tornou muito claro. Luto, pranto, dor, mas sempre vai continuar. Mesmo que não exista mais a pandemia, a morte estará presente. Nós continuaremos sujeitos a tudo isso. Mas aqui nesse versículo há uma mensagem de esperança. Porque tudo isso, morte, luto, pranto, dor, já não existirá no novo céu, na nova terra. Essas preocupações, a preocupação com evitar a morte e tudo que ela traz consigo já não será mais necessário para nós. Na verdade, não haverá nenhum tipo de preocupação. Porque não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Deus eliminará toda forma de sofrimento. Essa afirmação descreve a salvação perfeita que Deus tem preparado para nós, que nunca mais será perturbada por qualquer forma de desgraça. Porque hoje nós vivemos na graça de Deus, mas ainda está presente a desgraça do pecado, deste mundo caído. Mas no novo céu e na nova terra já não haverá mais esses elementos, e viveremos tão somente na graça do Senhor Jesus, na graça do nosso Deus. E para expressar essa convicção de que realmente não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá luto, não haverá morte, nos é afirmado que Deus enxugará dos olhos toda lágrima.
É isso que é um retrato das ternas misericórdias de Deus estendidas aos membros de sua família. É a imagem de um pai, de uma mãe que vê o seu filho chorando porque caiu, porque se machucou, e vai lá e consola e enxuga as lágrimas dos seus filhos com todo afeto. Todavia, uma criança, quando ela cai e se machuca, mesmo o pai e a mãe trazendo todo esse carinho, todo esse afeto, toda essa segurança, logo a criança pode se machucar de novo. Isso não vai acontecer conosco quando estivermos eternamente nos braços do nosso Pai Celestial. Desde que houve a queda por causa do pecado, a humanidade tem derramado incontáveis lágrimas. Alguns até usam a expressão que o mundo que nós vivemos, ele pode ser chamado de vale de lágrimas. Porque as lágrimas são derramadas pelas angústias, opressões, perseguições, dores e justamente a presença da morte. Mas o Senhor vai enxugar toda lágrima. Eu vi uma certa vez sobre isso, que na verdade ele vai enxugar toda lágrima. Haverá uma lágrima que ainda vai correr de nossos olhos, mas são as lágrimas de alegria de estarmos no céu com o Senhor. Essa lágrima pode escorrer bastante diante dos nossos olhos. Porque as primeiras coisas passaram. Em consequência dessa paz que haverá no novo mundo, não é porque o Senhor vai permitir tudo, vai dizer sim para tudo. É o contrário. Ele se opôs a tudo que é contra a santidade dele. O pecado, a morte e o diabo. Por isso, o novo céu e a nova terra será um lugar de paz, de tranquilidade, de felicidade. Porque o velho mundo, com seus problemas e tumultos, já terá passado. A criação renovada de Deus será marcada então pela paz, pela harmonia, alegria, felicidade, prazer, deleite. Tudo isso nós iremos desfrutar, baseados na obra de Cristo Jesus. Não é por nós, não é pelos nossos méritos. A morte será extinguida por causa da morte de Cristo Jesus. E porque ele venceu a própria morte na cruz. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todas as lágrimas que nós derramamos estão na cruz de Cristo Jesus. Ele faz novas todas as coisas. Ele faz nova a nossa vida através da esperança da glória que há nele. E ele já faz nova todas as coisas em seu Santo Espírito, que em nós traz consolações e nos prepara justamente para a felicidade celestial. Hoje nós já podemos desfrutar um pouco do que será a alegria do céu quando o Espírito Santo habita em nossas vidas. Finalizando, continue a evitar a morte. Cuide-se. Mas saiba que não está em você o vencer a morte, mas no Senhor Jesus. E mesmo que a morte te alcance, ainda assim você viverá, se você estiver em Cristo. E se a morte chegar aos que estão próximos a você, esteja firmado no Senhor. Tenha esperança nele. E se a morte chegar a você, esteja firmado no seu Salvador. Porque assim você terá vitória. Verá na glória o seu Redentor. E ele enxugará todas as suas lágrimas. Creia nisso. Fiquem na paz e até mais.